Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia. Hoje, 7 de maio, domingo do tempo pascal, dia do Senhor, dia de nos reunirmos em família, dia em que a família toda se reúne ali para ir à Santa Missa, mas também dia de encontro familiar. Então, que esse domingo seja um domingo abençoado e nada melhor do que começar o nosso dia escutando a palavra de Deus, trabalhando o nosso coração, deixando ali que a palavra de Deus caia na terra do nosso coração e seja semeado no meio de nós, no meio da nossa família. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenitas contra os hebreus. Isto porque diziam aqueles, suas viúvas estão sendo esquecidas na distribuição diária. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-no aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. E a palavra do Senhor crescia, o número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém, e considerável grupo de sacerdotes obedeciam à fé. E aí surgiu o ministério dos diáconos, né? O diácono é aquele que está a serviço do altar, que ajuda o sacerdote na preparação ali das ofertas. Então, esse ministério do diaconato, que não só está a serviço do altar, mas está a serviço da palavra de Deus. E um dos primeiros a serem eleitos, né, escolhidos, é justamente Estevão, que logo depois vai ser martirizado. Vai viver esse primeiro martírio, que será o primeiro diácono mártir. Mas é bonito porque eles vão dizer que a escolha destes homens deve ser homens de boa reputação, repletos do espírito e de sabedoria. Então, a graça do diácono é aquele homem que está na escuta do Espírito Santo, que tem uma conduta, né, uma boa conduta moral, também familiar aí na igreja, e sobretudo repleto do Espírito Santo, um homem que entra na escuta da palavra. E talvez o Senhor hoje quer chamar nessa liturgia de hoje, nessa Lex Divina, diáconos no meio de nós, homens de Deus que querem não só estar ali na sua pastoral, mas que têm o desejo ardente de servir o altar. E talvez tenha uma esposa aí do lado acompanhando, recebe também no coração, né? As esposas precisam autorizar os maridos a, de fato, viver esse ministério, desse serviço não só da família doméstica, mas a família da igreja, o altar do Senhor. Então hoje o Senhor quer chamar muitos homens de Deus a serem verdadeiros diáconos, a estarem ao serviço do altar, homens cheios de sabedorias e repletos do Espírito Santo. O salmo de hoje é o Salmo 32. Ó justos, exultai no Senhor, aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a harpa, tocai-lhe a lira de 10 cordas, pois a palavra do Senhor é reta e sua obra toda é verdade. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia de amor do Senhor. Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam seu amor, para da morte libertar a sua vida e no tempo da fome fazê-los viver. Então, ó justos, alegrai-vos e exultai no Senhor, celebrai o Senhor com a harpa, tocai com liras de 10 cordas. Então, esse convite a glorificarmos o Senhor não só com os nossos lábios, mas com os instrumentos. Aqui os instrumentos naquela altura era a harpa, era a lira, hoje somos convidados a usar o violão, o teclado, tantos instrumentos que podemos ser criativos para glorificarmos o Senhor, sobretudo pela sua palavra, que é reta, e a sua obra, que é verdade. Então, glorificarmos o Senhor pela sua palavra que cai na terra do nosso coração e que não volta sem o seu devido efeito. A segunda leitura de hoje da carta é de São Pedro. Chegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada. É verdade pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual. Dedicai-vos a um sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Isto é, para vós que credes, ela será um tesouro precioso. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Eles tropeçam porque não creem na palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Que bonita essa leitura da carta de São Pedro. Achegai-vos a ele a pedra viva, rejeitada é verdade pelos homens, mas diante de Deus eleita e preciosa. Então, a palavra de Deus, ela é eleita, ela é preciosa. Ela é um dom para cada um de nós. E devemos, de fato, não só a palavra de Deus, a igreja que é construída, ela é esse lugar eleito. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, constituí-vos em um edifício espiritual. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Então, essa é a palavra de hoje. Quem crer não será confundido. Creamos no mistério que nos é oferecido através da nossa igreja. E o evangelho de hoje, evangelho de São João. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vós tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Felipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diz-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces? Felipe: Quem me vê, vê o Pai. Como pode dizer: Mostra-nos o Pai? Não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. Então, o evangelho de hoje é uma continuação do evangelho de ontem, na verdade um pouquinho mais para trás, né? Porque ontem já começa falando de Filipe e hoje ele começa primeiro dizendo a cada um de nós: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então, a primeira palavra do evangelho de hoje é o nosso coração que não deve se perturbar, mas uma confiança em Deus. Sabemos que na casa do Pai há muitas moradas. Então, saber que no coração de Deus existe o nosso lugar e é lá o lugar do repouso da nossa alma. Por isso que nós não devemos nos perturbar, porque o coração de Deus é o lugar da paz, é o lugar da misericórdia. E depois, é Jesus que vai nos lembrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que o segue não se perde, aquele que o segue encontra o seu lugar, encontra o seu caminho, encontra a sua morada. Então, o evangelho de hoje é esse convite a nos lembrarmos por onde nós devemos seguir e caminhar. Jesus é o caminho. Ele é a vida, Ele é a verdade. Por isso que ele vai questionar Filipe: mas como pode? Estás aqui comigo. Não reconhece que aquele que está comigo tem o Pai e o Filho. Então, ele vai lembrar que aquele que está na casa do Pai tem a sua morada. Aquele que vê o Filho vê o Pai, porque aquele que vê o Pai e o Filho vê o Espírito Santo. Como eu falei ontem, né, na nossa Lexio Divina. Então, peçamos ao Senhor essa graça de um coração que crê no Senhor. Né? Como Tomé que vai se questionar naquele momento. Mas hoje não devemos nos questionar, não devemos duvidar, mas devemos crer. Essa é a palavra que o Senhor quer nos dar a cada um de nós.
credes, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao menos por causa dessas obras. Ao menos por isso devemos acreditar no grande milagre, na misericórdia e na graça que o Senhor tem para cada um de nós. E esse domingo é um dia de irmos à casa do Pai. Então esse convite a você hoje, adiante do Senhor na Eucaristia, repousarmos o nosso coração, repousarmos a nossa cabeça como discípulo amado no peito de Jesus e termos a certeza, aqui é o nosso lugar. Então tenhamos um santo domingo neste dia, um domingo abençoado e que Deus os abençoe.